Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Este, então, é o terceiro vídeo desta série que eu estou fazendo, né? Sobre sombras e realidades. Nós iremos adentrar em alguns outros pontos, alguns outros assuntos que está muito bem descrito na palavra de Deus, que foram sombras. Alguns deles, como eu falei, algumas sombras que já caíram, já prescreveram e nós já estamos vivendo a realidade. E algumas outras sombras que são conotações espirituais que apontam para alguma coisa que irá acontecer no futuro. Entender sobre essas sombras, como falei para vocês, é muito importante porque nos ajuda a desvendar algumas profecias que antes estavam bloqueadas, algumas profecias que muitas vezes nós líamos e não entendíamos. Porém, quando a gente entende as sombras, a realidade começa a se fazer presente. Quando eu digo realidade se fazer presente, é o entendimento do que aquela sombra significava e o que realmente Deus estava querendo dizer, para que a gente possa descodificar e ter um entendimento um pouco mais claro sobre determinados assuntos. Então, nós iremos continuar o estudo, iremos adentrar agora em alguns outros pontos de sombras e realidades. Eu convido você para ficar com a gente até o fim deste vídeo, tá bom? Essa é a parte 3 e ainda iremos gravar outras partes. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse é um entendimento que temos a respeito de que Cristo nos prometeu que quando fosse derramado o Espírito Santo, aquelas sombras viriam a se tornar realidades. Então, esse entendimento a gente tem que buscar, porque muitas vezes a gente não entende o que está escrito propriamente dito na palavra de Deus. A gente não consegue entender mesmo lendo. Precisamos sim da orientação do Espírito Santo para que possa ser revelado essas outras verdades que nem Cristo falou na época dele, né? Porque, como ele falou, muitas coisas ele ainda tinha para falar e muitas dessas coisas estão contidas na palavra de Deus e nós precisamos estudar para entender. Então, o próximo assunto que nós iremos estudar é sobre o tabernáculo do deserto e o coração do homem. O tabernáculo do deserto era uma sombra que já teve o seu cumprimento. A realidade é o coração do homem. Como nós estudamos no primeiro vídeo, que no santuário existia separação entre santo e santíssimo, aonde a habitação de Deus se fazia presente lá no santíssimo. Deus estava lá, o homem não poderia se achegar até o santo do santo. E hoje nós temos a realidade disso, que é o coração do homem, aonde existe essa troca de nós se chegando ao céu, o santo dos santos, por intermédio do corpo de Cristo, e Cristo habitando, Deus habitando dentro de nós, que somos o santuário do Espírito Santo. Então vamos entrar em alguns textos aqui, tá? O tabernáculo do deserto, ele foi instituído para o povo de Israel, exatamente no deserto, como se diz, né? E ali foi mandado que o povo construísse um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. Olha só, o que diz em Êxodo 25:8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É o que diz Êxodo 25:8. Ali, junto com as demais regras e as demais leis para o funcionamento deste tabernáculo, deste santuário, o que era uma sombra para o que iria vir ainda, como acabamos de citar aqui. Então agora, qual é a colocação, qual é a realidade desta sombra? E é isso que nós vamos estudar, que está lá em Efésios 2, do 19 ao 22. Então vamos até Efésios para estudar qual é o real significado, né, do tabernáculo, deste santuário. O que hoje significa esse santuário? A palavra de Deus, ela vem a nos revelar também.
Qual é a realidade desta sombra? Então vamos lá. Efésios 2, do 19 ao 22, diz assim, ó. Diz assim, ó. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando diz aqui, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, isso não está aqui para bonito, tá bom? Essa é uma representação da totalidade do povo de Deus, né? Os de longe, que Deus aproximou a partir da morte de Cristo. Então, porque hoje a gente entende que já não há mais divisão, não há mais divisão entre judeu e gentio, não tem mais aquela separação. E o povo de Deus que foi espalhado vai ser trazido novamente para que todos possamos ser é uma unidade. O corpo de Cristo é uma unidade, não são religiões distintas, é uma unidade. Então a gente tem que entender isso. Nós iremos estudar sobre isso também aqui nessa série. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, quando está colocando aqui, está colocando exatamente como se fosse uma construção, onde Cristo é a pedra da esquina e nós estamos sendo edificados. É como uma construção que vai crescendo tijolinho por tijolinho. Cada um de nós é um tijolinho. E aqui confirma, né? No versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, essa é a interpretação, tá? Nós somos comparados a pedras que vives. Nós somos comparados como pedras que vivem, entende? E nós estamos alicerçados em Cristo e devemos de crescer juntamente com Ele para virar o quê? Morada de Deus no Espírito. Então, essa habitação está sendo transferida para mim e para você. Essa edificação deve ser feita todos os dias. Vamos, então, para um outro versículo aqui. Vamos ver o que diz lá. Então, vamos lá. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Entende? Outras traduções ainda vai usar como santuário aqui, não vai usar como templo. Mas, independente de qualquer tradução, o significado é o mesmo. Era o lugar da habitação de Deus. Então, a habitação de Deus, que estava restrita a um espaço, que estava restrita a um lugar onde as pessoas deveriam de ir até lá, agora mudou, inverteu. É Deus que vem até nós, se a gente permitir. Nós somos esse santuário. Tá, e qual é a diferença? Eu já ouvi isso antes, nunca entendi, mas eu já ouvi. A diferença é muito grande no entendimento da sombra. Quando a gente entende a sombra, o que significava, a gente vai entender a realidade. Se a gente entender a realidade, algumas profecias vão acabar sendo descodificadas. Por quê? Porque algumas interpretações entendem que um santuário que está sendo profanado hoje em dia está lá no céu. Não. A sombra se fez presente na terra. Hoje a realidade dessa sombra está descrita aqui. Nós somos esse santuário. A habitação de Deus está dentro de nós, ou deve estar, se a gente permitir, né? Como diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o que a gente tem que buscar é a habitação de Deus. Por isso que nós somos o santuário e que esse corpo é sagrado. É por isso. Porque a gente deve permitir a presença do Deus Altíssimo dentro de nós. Então, por isso que ele falou que era necessário que ele morresse primeiro e subisse ao céu, para que depois o Espírito Santo viesse.
para que depois ele pudesse enviar o Espírito Santo. Então, tudo isso nada é em vão. Devemos entender as sombras para podermos entender as realidades. O próximo texto está aqui mesmo no 1 Coríntios, só que daí é lá no capítulo 6, no versículo 19. Nós vamos ver mais ou menos a mesma coisa, ó. Ou não, olha só, vamos ler desde o 18, então. Foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vós mesmos. Entende? Então, essa é a revelação, é a mesma situação que a gente leu ali. O entendimento daquela sombra já se tornou realidade. E a realidade somos nós hoje. Nós somos esse santuário aonde Deus quer habitar. O que ele precisa? Da sua permissão. Se a gente dá espaço ao pecado, a gente diminui a presença do Espírito Santo. Entende? Porque nós estamos contaminando a nossa carne, que é o corpo, e por assim ser, se afastando cada vez mais de Deus. Por isso que nós devemos de cuidar deste santuário. Por isso que a profanação do santuário não deve acontecer. E por isso que a gente tem que estar por isso que a gente tem que estar assim, ó, nós temos que estar num constante processo de santificação. Entende? O processo de santificação é todos os dias. É uma busca intensa da presença de Deus. Porque daí a gente vai fazendo uma troca. Sai o pecado e entra a presença de Deus. É fácil? Lógico que não é. O próprio apóstolo Paulo brigava com ele mesmo, né? Dizendo assim, eu não consigo resistir, eu tenho um espinho na carne. E aí Deus fala, a minha graça te basta. Porque a gente se condena muito por alguns pecados que muitas vezes a gente não consegue vencer. Enquanto nós estamos lutando, a graça de Deus nos basta. O importante é a guerra contra a carne, como eu falei no vídeo anterior. Esse é o mais importante, a guerra contra a carne. Se nós não estamos guerreando, nós não iremos vencer. O processo de santificação requer esforço, requer luta e requer guerra contra a carne. A guerra entre carne e espírito, ela está sempre presente dentro de nós. Ela deve estar. Se nós não estamos nesse processo constante, como digo, não resta oferta pelo pecado. Já não existe, não precisa haver mais. Então, assim, o que Deus quer hoje é um culto racional. O culto racional é entendermos que essa realidade se tornou muito mais eficaz do que a sombra que estava no passado. 2 Coríntios 6,16. Eu gosto de abrir todos os textos para começar a ficar um pouco mais claro, não fica só do que eu estou falando, entende? E o consenso. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa colocação já foi feita lá no passado. A instituição daquele templo literal, daquele tabernáculo, que foi erigido pelos homens lá no deserto, era que Deus pudesse habitar entre os homens. Então, essa era a função. Agora, e ele falou, né? Essa é para que eu possa habitar no meio deles. Então, neles habitarei, entre eles andarei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só que aquilo era uma sombra e não poderia ser uma realidade presente hoje. Então, hoje nós somos privilegiados. Por quê? Porque a habitação de Deus, o Espírito Santo, ela pode estar 100% presente dentro de nós, só precisa da nossa permissão, entendeu? Aquela sombra se tornando realidade hoje, aquela sombra que não poderia ser perfeita, hoje se tornando realidade. Vamos ver o outro versículo que tem aqui, se eu não me engano é 2 Pedro. Ó, 2 Pedro 6, não, 1 Pedro, desculpa, né? 1 Pedro 2,
4 e 5. Vamos ver o que diz lá também. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Entende? Então aqui já é um resumo de tudo que a gente já tinha lido, de todas aquelas sombras. O sacrifício agora deve ser espiritual. É a nossa luta contra a carne. Essa é a verdade, entende? É isso que Cristo espera de cada um de nós. Olha o versículo 6. Por isso também a Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. A gente já tinha lido ali sobre as pedras, né? Uma pedra principal, da onde dela provém as outras. Então, é mais ou menos isso. Se a gente for ler todo esse capítulo, a gente vai ver um pouco mais sobre sacerdócio também, tá bom? E é muito interessante, né, que a gente entenda sobre isso. Por exemplo, no versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcança misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. É exatamente isso que eu falo. É uma luta constante no nosso dia a dia, entende? É uma luta entre corpo e espírito, alma e espírito. Uma luta constante que a gente tem que estar travando para que a presença de Deus nunca se afaste de dentro de nós, entendeu? Então, se a gente ler todo esse capítulo aqui, ele é maravilhoso e revela muitas coisas. Ele vai nos trazer um conhecimento muito abrangente da palavra de Deus. Então, agora a gente vai para um outro tema. Nós já estudamos sobre esse tema, como falamos ali, né? A diferença entre o tabernáculo do deserto e o coração do homem. Então, hoje, se perguntarem onde que está o santuário de Deus, é você. Você é esse santuário. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a realidade daquela sombra, entendeu? Então, entendendo que nós somos a realidade daquela sombra, muitas coisas vão começar a fazer sentido. Muitas profecias que você lê e não consegue entender, começam a fazer sentido aqui. Muitos erros teológicos começam a ser desvendados, porque existem profecias referentes ao santuário que as pessoas estão procurando até hoje aonde que está esse santuário, se está no céu ou se está na terra. Então, se a gente entender o verdadeiro santuário, se nós entendermos a realidade das sombras, a gente vai começar a entender ou querer ter um pouco mais de sede para estudar a palavra de Deus, ok? Vamos para o próximo slide, então. Aqui, começamos a entrar num assunto muito interessante. E aí eu peço um pouco de atenção de vocês, tá? Porque são algumas histórias que nos foram contadas, e essas histórias são repetidas todas as vezes na Bíblia, mas nós não conseguimos entender e extrair o que Cristo estava querendo dizer, né? Como diz ali, por muitas vezes vos falei por parábolas, e muitas vezes as pessoas não entendiam. Muitas parábolas foram entendidas só depois que Cristo morreu, que Cristo ascendeu aos céus. Então, o homem ele é difícil de entender, mas muitas histórias que são lindas, maravilhosas, elas têm uma conotação espiritual para um presente que não poderia ser codificado naquele momento. Então, hoje a gente lê, só vê como uma história, mas não, tem um significado muito mais abrangente. E uma dessas histórias nós vamos ler agora, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, dentro desse assunto, e vocês vão ver que maravilha que é, tá? Local de adoração, referente ao verdadeiro adorador. Essa é aquela história, né? Que Jesus chega no poço e pede de beber para a mulher.
e aquela mulher que estava lá para retirar a água, ela não reconhece Jesus, e Jesus, ele simplesmente conta toda a história da vida dela. Mas existe um detalhe muito interessante nessa história, que muitas vezes nós não sabemos, muitos de nós, talvez você está assistindo, você não sabe dessa história, que que essa mulher, ela estava lá em Samaria. Esse povo de Samaria, eles sim são israelitas, mas eles eram separados da comunidade de Israel. Por quê? Porque houve uma divisão, nós iremos estudar aqui também, nessas sombras e realidades, a divisão das 12 tribos, onde ficaram 10 tribos de um lado e 2 tribos simplesmente foram do outro lado, que é os judeus e os benjamim. Judeu e tribo da Benjamim é praticamente a mesma coisa. Tanto é que Paulo era benjamita, na verdade, unido à tribo de Judá. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que era muito incomum, existia uma barreira de divisão. Então, por isso que ela falou para Jesus, né? Senhor, não é? Por que você está aqui conversando comigo, né? Entende? E olha só, essa mulher, ela proferiu essas palavras para Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, a mulher chegou e falou para Jesus, aonde que é o local de adoração? Porque eu não tenho culpa da minha comunidade ser separada dos judeus. Ela não tinha culpa, e existia uma barreira de divisão. Mas Jesus diz, o verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade. A transição, a mudança de todo aquele parâmetro, Jesus fez naquele momento. E quando Jesus morreu, como ele diz, já não há mais estrangeiro, já não há mais órfão, já não há mais judeu, já não há mais gentio, peregrino. Todos somos em um só povo. Então, assim, é muito mais do que isso. Ela estava indagando, dizendo, eu não sei o que fazer, porque dizem que o lugar de adoração era em Jerusalém, mas e agora? Onde que é? Jesus está dizendo, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum, a não ser em espírito e em verdade. Então, o que ele está resumindo aqui para você é o seguinte, não adianta você ir dentro de um templo achando que lá está a presença de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa estar dentro de uma igreja, e eu até acredito que esteja realmente, porque aonde tem pessoas adorando, o Pai está lá. Mas o que ele está querendo trazer? Que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Que são esses que o Pai procura como verdadeiros adoradores, como a gente falou no versículo anterior, no slide anterior, que o templo, o santuário, ele está dentro de nós. Nós somos a parte desse santuário. Então, assim, nós procurarmos um lugar de 4 paredes, nós procurarmos um espaço de 4 paredes para adorar o Pai, como se naquele dia, naquele horário marcado, este é o horário que eu vou adorar o Pai. Nós estamos errados. Faça isso, mas não perca o mais importante e essencial, é de estar em espírito com o Pai todos os dias, a todos os momentos, porque é este o verdadeiro adorador que o Pai procura, entende? Então, o entendimento dessa parábola contada ali por Cristo, ele é muito essencial, ele é essencial na minha e na sua vida, porque muitos de nós vivemos uma vida despreocupada todos os dias, como se nada tivesse acontecendo. Chega no dia, na hora marcada, vestimos a roupa de cristão, nosso terno, com gravata muito bonito, e vamos, entre aspas, na casa do Pai adorar o Pai. Não é assim, meu irmão. Você é a casa do Pai.
Se você entender que você é a casa do Pai, você pode ir aonde você quiser. Você adora o Pai no chuveiro, você adora o Pai cantando, você adora o Pai trabalhando, entende? E eu não estou dizendo aqui, repito, não estou dizendo aqui, não estou indo contra a igreja de ir num lugar físico. Não, não é isso. Mas a casa do Pai, que sois vós, é santa. O que eu estou querendo trazer é a realidade dos fatos. Tabernáculo do deserto, local de congregação, já teve a sua valia. Quando digo já teve a sua valia, já teve a sua sombra. A realidade somos nós. Então, hoje, devemos sim congregar? Sim. Congregar para compartilhar a nossa vida, como estamos vivendo. Não congregar simplesmente para adorar o Pai naquela hora marcada. A adoração deve ser todos os dias. A igreja, ela deve ser externada, não internada. Não interna, entendeu? A igreja não é um lugar simplesmente para abraçar pessoas que não têm contato com o Senhor. Não, não deve ser. Não deve ser. Se você está fazendo isso, de simplesmente, hoje eu vou adorar o Senhor e vou na igreja, você está errado. Sinto lhe dizer, você está errado. Vocês estão ensinando que lá é a casa de Deus e que você tem que ir na casa de Deus para receber uma bênção e para prestar o seu louvor e adoração, está errado. Faça isso todos os dias. O verdadeiro adorador é que o adora em espírito e em verdade. Não nesse lugar e não naquele lugar, como eu li naquele verso. Vamos voltar lá e vocês vão ver o que eu estou dizendo, né? Nós vamos ler de novo, porque esse texto, ele é muito, muito importante que seja muito bem entendido, tá bom? Muito interessante e importante que nós venhamos a entender, ó. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Mulher, crê que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Entende? Porque qual é a salvação que vem dos judeus? Jesus Cristo. Ele é a salvação. O nome dele, Yeshua, significa Deus salva. Entende? O nome de Jesus, Yeshua, significa Deus salva. A salvação veio dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura por seus adoradores. Então, naquele momento, onde aquela mulher estava surpresa com aquele homem, com aquele judeu conversando com ela, em plena Samaria, onde não existia comunhão, só divisão. Jesus pega e diz para ela assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa, não é a minha igreja que vai te salvar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a tua igreja que vai te salvar. O que vai te salvar é a tua comunhão com o Senhor, dia após dia. É isso que vai te salvar. E é isso que Jesus falou para ela. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele não adora aqui, ele não adora ali. Ele está adorando o Pai em espírito e em verdade. Ele não está procurando um lugar para adoração, porque ele é o lugar de adoração. Ele entendeu qual é o lugar de adoração, que é dentro dele. Então, essa mensagem ela é muito forte. Você tem que entender que aquela sombra, ela é a realidade. A gente não pode tornar uma sombra em outra sombra. Não crie uma sombra. Tire a tua roupa de cristão. Tira a roupa. A roupa não importa. Importa o interior, não é o exterior. Entendeu? Então, assim, nós não precisamos de um lugar cativo. Nós podemos, sim, congregar e devemos para compartilhar as boas novas com as pessoas. Isso é muito importante. Para manter a chama acesa. É muito importante. Mas o mais importante é que essas pessoas não estejam fazendo aquilo num dia e horário marcado e pronto, e vivendo uma vida despreocupada. Porque o Senhor, ele vem numa hora em que ninguém vai saber. Porque no momento que a gente parte, no momento que a gente morrer e deixar essa vida, o nosso destino já está selado. O que você fez naquele momento, durante toda a sua vida, ele já vai estar julgado naquele momento. Você não vai poder fazer mais nada por você mesmo. Então faça hoje. Qual é o dia? Que dia? Qual é o dia de adoração?
Qual é o dia em que eu tenho que estar preparado? Hoje. Hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração. É o que diz lá em Hebreus 4. O dia se chama hoje, para que a gente possa estar preparados para entrar naquele descanso. Entende? Do contrário, não vai resolver. Não resolve. Você ir na igreja simplesmente por ir não resolve. Desculpa bater nesse assunto, bater nesse ponto, mas é importante que você saiba, que você saiba, porque a sua salvação é que está em xeque. Não entregue, não terceirize o que é obrigatoriamente para você fazer, não terceirize para um pastor. Não terceirize a sua fé por um pastor, entende? Não existe mais intermediário entre eu e Deus. Esse é um ponto muito importante também. Não existe mais um intermediário. Eu preciso ir lá para o pastor orar por mim. Olha, é muito bom se o pastor orar por você, mas você pode entrar no seu quarto e fazer a sua oração, você tem acesso, você não tinha. Era uma sombra que você não tinha, você precisava de um sumo sacerdote que fosse no lugar santíssimo para interceder por você. Você precisava oferecer o seu cordeiro para obter perdão pelos pecados, mas hoje não. Entra na tua porta, ora que teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. Em nome de Jesus, ele é até o sumo sacerdote. Ele se achega no Santo dos Santos. Entende? Ele é teu advogado, mas ele também é teu juiz. Por isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção em todos os pontos. Qual é o lugar de adoração? Em espírito e em verdade.